Prepare-se, porque hoje o canal É do Meu Tempo vai te levar de volta a uma das décadas mais mágicas do cinema, os incríveis anos 80. Foi uma era de cabelos com laque, fitas VHS, pipoca na panela e trilhas sonoras que marcaram gerações. Uma época em que as histórias pareciam mais verdadeiras, os heróis mais humanos e os filmes, bem, simplesmente inesquecíveis. Se você é daqueles que ainda se emociona ao ouvir a música de Volta para o Futuro, ou vibra quando alguém grita "Ninguém coloca Baby num canto", então você vai amar esse vídeo. Hoje vamos relembrar os 15 filmes dos anos 80 e 90 que marcaram uma geração, com curiosidades incríveis, bastidores pouco conhecidos e aquele toque nostálgico que só o É do Meu Tempo traz para você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho, porque aqui a gente revive memórias que o tempo não apaga. E cuidado, a cada filme dessa lista, é bem possível que você sinta vontade de assistir tudo de novo hoje mesmo. De Volta para o Futuro, 1985, a viagem que mudou o cinema. É impossível falar dos anos 80 sem começar com De Volta para o Futuro. Lançado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis, o filme levou milhões de pessoas a sonhar com a ideia de viajar no tempo. Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, e o excêntrico Dr. Emmett Brown conquistaram o mundo com a icônica máquina do tempo, o DeLorean DC-12, que até hoje é símbolo de nostalgia. Mas o sucesso quase não aconteceu. Pouca gente sabe que o ator original escalado para ser Marty era Eric Stoltz, que chegou a filmar várias cenas. Porém, os produtores sentiram que faltava química e substituíram por Michael J. Fox, que transformou o papel em ouro. Outro detalhe curioso: o estúdio achava que o nome do filme não venderia bem e sugeriu o absurdo título Spaceman from Pluto. Felizmente, Steven Spielberg, produtor executivo, interveio e salvou a ideia original. A trilha sonora de Huey Lewis and the News e a direção perfeita criaram uma combinação que definiu o cinema dos anos 80. De Volta para o Futuro não é apenas um filme, é um símbolo de imaginação, humor e aventura. E antes de irmos para o próximo clássico, comenta aí, se você tivesse uma máquina do tempo, para qual época voltaria? Caça-Fantasmas, 1984, quem você vai chamar? Who you gonna call? Ghost Stairs. Só de ouvir essa frase, já vem aquele arrepio de nostalgia. Lançado em 1984, Caça-Fantasmas é um daqueles filmes que definiram não só uma geração, mas todo um estilo de comédia sobrenatural que o cinema nunca conseguiu repetir igual. Dirigido por Ivan Reitman e estrelado por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson, o longa misturou fantasia, humor e efeitos especiais inovadores de uma forma totalmente nova para a época. A história começa com um grupo de cientistas excêntricos que, após perderem seus empregos em uma universidade, decidem abrir um serviço de captura de fantasmas em Nova York. De repente, a cidade é tomada por aparições paranormais, gosmas verdes e um boneco gigante de marshmallow chamado Stay Puft, que virou um dos símbolos mais icônicos do cinema dos anos 80. O sucesso foi tão grande que Caça-Fantasmas virou um fenômeno cultural mundial. As crianças queriam os brinquedos, o carro Ecto-1 virou um sonho de consumo e o tema musical, cantado por Ray Parker Jr., dominou as rádios e as festas. E quem cresceu nessa época sabe, bastava alguém gritar fantasma, que sempre tinha alguém respondendo chama os caça-fantasmas. Mas o que poucos sabem é que o roteiro original era muito diferente, envolvia viagens no tempo e universos paralelos. Foi Dan Aykroyd quem teve a ideia inicial, inspirada em seu fascínio por parapsicologia. A versão final só ganhou forma depois da entrada de Harold Ramis e da direção precisa de Reitman, que transformaram tudo em uma mistura de ação, comédia e ficção científica irresistível. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever. No próximo clássico, vamos mergulhar em um mundo mágico onde o impossível ganha asas e o coração voa junto. A História Sem Fim, 1984, onde os sonhos nunca morrem. A História Sem Fim. Só quem viveu os anos 80 entende a magia desse filme. Lançado em 1984, dirigido por Wolfgang Petersen e baseado no livro de Michael Ende, o longa é uma verdadeira jornada pela imaginação daquelas que ficam gravadas no coração para sempre. O filme começa com Bastian, um garoto tímido e sonhador que sofre bullying na escola. Fugindo dos colegas, ele entra em uma livraria antiga e descobre um misterioso livro chamado A História Sem Fim. Ao começar a lê-lo, ele é transportado para o fantástico reino de fantasia, onde conhece o jovem guerreiro Atreyu e a criatura mais fofa e sábia do cinema, o dragão da sorte Falcor. Mas o que realmente faz esse filme ser inesquecível é o seu significado profundo. A História Sem Fim fala sobre coragem, autoconfiança e o poder dos sonhos, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, a imaginação pode nos salvar.
E quem não chorou na cena em que o cavalo Artax afunda no pântano da tristeza? Aquilo traumatizou uma geração inteira. Os efeitos especiais podem parecer simples hoje, mas na época eram revolucionários. As criaturas animatrônicas, as paisagens mágicas e a trilha sonora com a música tema Neverending Story cantada por Limão criaram um universo de pura fantasia e emoção. No Brasil, o filme se tornou um símbolo da infância dos anos 80, sendo reprisado diversas vezes na TV aberta. Até hoje, quem ouve a música tema sente aquele friozinho na barriga e volta, por alguns instantes, à infância. E você, também sonhou em voar nas costas de Falcor? Deixa nos comentários e aproveita para se inscrever no canal É do Meu Tempo, porque no próximo filme, vamos para o espaço e com direito a um alienígena que roubou corações no mundo todo. ET, o extraterrestre, 1982, um amigo que veio das estrelas. Prepare o coração, porque agora é impossível não se emocionar. Lançado em 1982 e dirigido por Steven Spielberg, ET, o extraterrestre não é apenas um filme, é uma experiência emocional. A história de amizade entre um garoto solitário e uma criatura de outro planeta marcou gerações inteiras e redefiniu o conceito de clássico. Tudo começa quando um pequeno alienígena é deixado para trás na Terra. Perdido e com medo, ele encontra abrigo na casa de Elliot, um garoto curioso e sensível que decide escondê-lo e ajudá-lo a voltar para o seu planeta. Nasce então uma amizade pura, inocente e emocionante, que mostra o quanto a empatia e o amor são universais mesmo quando vêm de mundos diferentes. A simplicidade da trama é o que a torna genial. Spielberg queria capturar o sentimento da infância, aquela mistura de medo, curiosidade e esperança. E conseguiu. A atuação de Henry Thomas como Elliot é tão sincera que a cena em que ele se despede de ET ainda faz adultos chorarem até hoje. E quem não se arrepia ao ouvir ET Phone Home? Os efeitos práticos e a trilha sonora de John Williams transformaram o filme em um espetáculo. A imagem de ET e Elliot voando de bicicleta diante da Lua se tornou um dos ícones mais reconhecidos da história do cinema e está até no logotipo da produtora Amblin Entertainment. No Brasil, ET foi um sucesso absoluto nos anos 80 e se tornou presença constante na sessão da tarde. Cada reprise era uma nova oportunidade de se emocionar com essa história de amizade que ultrapassa fronteiras e planetas. Conta pra gente, você chorou na despedida do ET? Deixa o like, se inscreve no É do Meu Tempo e prepara o coração, porque no próximo filme um grupo de amigos que encontram um mapa do tesouro. Os Goonies, 1985, a aventura que fez todo mundo querer encontrar um tesouro. Se existe um filme que captura o verdadeiro espírito da infância, a curiosidade, a amizade e o desejo por aventuras, esse filme é Os Goonies. Lançado em 1985, com produção de Steven Spielberg e direção de Richard Donner, o longa é um tesouro do cinema dos anos 80. Uma história que mistura mistério, emoção e diversão na medida certa, e que marcou gerações de jovens sonhadores. Tudo começa quando um grupo de amigos, conhecidos como os Goonies, descobre um antigo mapa do tesouro escondido no sótão. Determinados a salvar suas casas da demolição, eles decidem embarcar em uma jornada cheia de armadilhas, enigmas e vilões, inclusive a inesquecível família Fratelli. Durante a aventura, eles enfrentam desafios que exigem coragem, lealdade e criatividade. E é justamente aí que mora o encanto do filme. Cada personagem representa um pedaço da infância, o medo, a curiosidade, o humor e a vontade de viver algo grandioso. Os Goonies não são heróis perfeitos. São crianças comuns, com seus defeitos e limitações, mas com um coração enorme. Essa autenticidade é o que faz o público se identificar tanto com eles. Quem nunca sonhou em achar um mapa misterioso e sair em busca de um tesouro escondido? O elenco jovem, com Sean Astin, que anos depois viveria Sam em O Senhor dos Anéis, e Josh Brolin, o futuro Thanos de Vingadores, se tornou lendário. A trilha sonora, com The Good and Good Enough de Cyndi Lauper, é um hino nostálgico até hoje. Se esse filme também marcou sua infância, comenta aí e deixa o like para mostrar que você é um verdadeiro Goonie. E fica por aqui, porque no próximo clássico, vamos falar de um romance que fez o mundo dançar ao som de Ivy Head, The Time of My Life. Dirty Dancing, 1987, o amor proibido que fez o mundo dançar. Se existe um filme que define os anos 80 quando o assunto é romance, dança e rebeldia, esse filme é Dirty Dancing, Ritmo Quente. Lançado em 1987, ele marcou uma geração e fez o público suspirar ao som de Ivy Head, The Time of My Life, música que até hoje faz qualquer um lembrar da icônica cena do salto final entre Baby e Johnny. A história gira em torno de Frances Baby Ozema, interpretada por Jennifer Grey, uma jovem inocente que passa as férias com a família em um resort nas montanhas. Lá, ela conhece Johnny Castle, vivido por Patrick Swayze, um instrutor de dança carismático,
talentoso e com espírito livre. O que começa como uma simples curiosidade por um mundo diferente logo se transforma em um romance intenso, cheio de química, desafios e muita dança. O contraste entre as classes sociais, a rigidez dos costumes da época e a paixão avassaladora entre os dois protagonistas criaram um dos roteiros mais cativantes do cinema. Dirty Dancing não era apenas um filme de amor, era sobre autodescoberta, liberdade e coragem de seguir o próprio coração, mesmo quando o mundo diz não. E quem poderia esquecer o olhar confiante de Patrick Swayze dizendo a famosa frase: "Ninguém coloca Baby num canto". Essa cena se tornou uma das mais reproduzidas, parodiadas e homenageadas da história do cinema. E o salto final, com Baby erguida nos braços de Johnny, se eternizou como símbolo do amor triunfando através da dança. Curiosamente, Dirty Dancing foi um sucesso inesperado. Produzido com baixo orçamento, ninguém imaginava que se tornaria um fenômeno mundial. Mas o público se apaixonou e o filme se manteve por semanas no topo das bilheteiras. Sua trilha sonora vendeu milhões de cópias e ajudou a consolidar o status de clássico atemporal. E você, já tentou fazer o salto de Dirty Dancing com alguém? Conta aí nos comentários e não esquece de deixar o like se esse filme marcou o seu coração. E se ainda não é inscrito no canal É do Meu Tempo, vem fazer parte da nossa comunidade nostálgica. Aqui a gente revive as memórias mais queridas dos anos 80, 90 e 2000, uma viagem no tempo que nunca sai de moda. Porque lembrar é reviver. E aqui, no É do Meu Tempo, as boas lembranças nunca envelhecem. Duro de Matar, 1988, o policial que virou herói improvável dos anos 80. Prepare-se, porque agora o clima fica tenso, cheio de tiros, explosões e frases de efeito. Em 1988, quando o cinema de ação parecia dominado por heróis musculosos e invencíveis como Schwarzenegger e Stallone, surgiu Bruce Willis interpretando John McClane, um policial comum que se tornaria um dos personagens mais lendários de Hollywood. Duro de Matar, Die Hard, começa de forma simples. McClane viaja a Los Angeles para visitar a esposa e tenta se reconciliar com ela durante a festa de Natal em um arranha-céu famoso Nakatomi Plaza. Mas a celebração é interrompida por um grupo de terroristas liderados por Hans Gruber, interpretado magistralmente por Alan Rickman. Com todos feitos reféns, McClane é o único que pode salvar o dia. A genialidade do filme está justamente aí. McClane não é um super-herói, é um cara comum, suado, machucado, com medo, mas que não desiste. Ele luta descalço, improvisa armas e usa a inteligência para enfrentar inimigos muito mais armados. É o retrato perfeito do herói humano, aquele que apanha, mas levanta de novo. A ação ininterrupta, as cenas explosivas e as falas icônicas fizeram Duro de Matar se tornar um marco. A frase "Ipeikiei, Moterfer" entrou para a história e até hoje é repetida por fãs do mundo inteiro. E Bruce Willis, que até então era mais conhecido por papéis cômicos na TV, se transformou em um dos maiores astros do cinema de ação. O filme também redefiniu o gênero, trazendo uma mistura equilibrada de suspense, humor e realismo. Ele inspirou dezenas de produções nos anos seguintes e virou uma verdadeira franquia com continuações de sucesso. E você, lembra da primeira vez que viu John McClane pendurado no prédio, enfrentando tudo sozinho? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no É do Meu Tempo, porque ainda vem muito mais nostalgia por aí. No próximo filme, o impossível vai acontecer, e o herói será alguém que veio do futuro. O Exterminador do Futuro, 1984, o robô que redefiniu a ficção científica. Poucos filmes conseguiram impactar tanto a cultura pop quanto O Exterminador do Futuro, lançado em 1984. Dirigido por James Cameron e estrelado por Arnold Schwarzenegger, esse clássico mudou para sempre o jeito de fazer ficção científica e ação no cinema. A história começa num futuro sombrio, dominado pelas máquinas. A inteligência artificial conhecida como Skinner decide eliminar a humanidade e envia um ciborgue assassino, o T-800, de volta no tempo para matar Sarah Connor, a mulher que, no futuro, dará à luz o líder da resistência humana. Do outro lado, os humanos enviam Kyle Reese para protegê-la. Assim nasce uma das tramas mais icônicas da história do cinema. Arnold Schwarzenegger se tornou uma lenda viva por causa desse papel. Com poucas falas e uma presença física impressionante, ele deu vida a um dos vilões mais assustadores e ao mesmo tempo fascinantes já vistos nas telonas. A frase "I'll be back" virou um símbolo da cultura pop, reconhecida até por quem nunca assistiu ao filme. Os efeitos especiais, revolucionários para a época, mostraram que a ficção científica podia ser sombria, emocionante e cheia de ação realista. A fotografia azulada, o clima tenso e a trilha sonora eletrônica criaram uma atmosfera única, que ainda hoje inspira filmes e séries. No Brasil, O Exterminador do Futuro fez enorme sucesso nas locadoras e nas sessões de cinema dos anos 80 e 90.
Quem viveu essa época lembra do impacto de ver aquele robô de metal, com o rosto meio destruído, dizendo friamente, "Hasta la vista, baby." Agora seguimos com mais ação aqui no canal É do Meu Tempo. Aliens, O Resgate, 1986, quando o medo encontra coragem. Depois do sucesso de Alien, O Oitavo Passageiro em 1979, muitos acreditavam que não seria possível repetir aquele clima de terror claustrofóbico que Ridley Scott criou. Mas em 1986, o diretor James Cameron, mesmo que mais tarde comandaria O Exterminador do Futuro e Titanic, conseguiu algo ainda mais impressionante. Transformou o medo em ação e fez de Aliens, O Resgate, um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. A história começa quase 6 décadas após os eventos do primeiro filme. Ellen Ripley, interpretada magistralmente por Sigourney Weaver, é resgatada do espaço após ficar em animação suspensa desde o confronto com o terrível alienígena. Quando ela acorda, descobre que o planeta onde tudo começou, LV-426, foi colonizado por humanos, até que, de repente, o contato com a colônia é perdido. A companhia Weyland-Yutani, aquela mesma que sempre coloca o lucro acima da vida, decide enviar uma equipe de fuzileiros espaciais para investigar, e Ripley, mesmo traumatizada, é convencida a ir junto. A partir daí, o filme se transforma em uma montanha-russa de tensão e adrenalina. Diferente do primeiro Alien, que era um terror psicológico, Aliens, O Resgate é pura ação militar espacial, com tiroteios, explosões e criaturas atacando de todos os lados. Cameron soube equilibrar o suspense com cenas de guerra, criando um clima de desespero e heroísmo que prende o espectador do início ao fim. Mas o que realmente torna o filme inesquecível é Ripley. Ela não é mais apenas uma sobrevivente, agora é uma guerreira. Quando encontra a pequena Nelt, a única sobrevivente da colônia, Ripley assume o papel de mãe protetora, enfrentando seus piores medos para salvar a menina. Essa relação humana em meio ao caos deu profundidade emocional à trama e rendeu a Sigourney Weaver uma indicação ao Oscar, algo raríssimo para um filme de ficção científica. As cenas de ação são icônicas, os fuzileiros sendo dizimados um a um, o som das metralhadoras ecoando pelos corredores metálicos e, claro, o duelo final entre Ripley e a Rainha Alien, que entrou para a história do cinema. Quando Ripley veste o exoesqueleto e solta a lendária frase "Afasta-te dela", sua megera. É impossível não vibrar. O impacto de Aliens, O Resgate foi tão grande que até hoje influencia jogos, séries e filmes. Foi o ponto alto da franquia e consolidou Ripley como uma das maiores heroínas da história do cinema, forte, humana e destemida. E se você também ficou sem fôlego só de lembrar dessa batalha épica, já deixa o seu like e se inscreve no canal É do Meu Tempo. Porque aqui, a nostalgia tem poder e coragem para encarar qualquer alienígena. Agora a curtição segue no canal É do Meu Tempo. Curtindo a Vida Adoidado, 1986, o dia de liberdade que virou lenda. Poucos filmes capturaram o espírito de rebeldia e liberdade da juventude dos anos 80 tão bem quanto Curtindo a Vida Adoidado. Lançado em 1986 e dirigido por John Hughes, o mestre das comédias adolescentes da época, o filme virou um símbolo da descontração e da vontade de viver cada momento como se fosse o último. E quem poderia esquecer Ferris Bueller, interpretado brilhantemente por Matthew Broderick, com seu sorriso travesso e sua habilidade inata de transformar um simples dia de folga em uma verdadeira aventura épica. A trama é simples, mas genial. Ferris decide faltar à escola e convencer seus melhores amigos Cameron, o ansioso e inseguro, Sloane, sua charmosa namorada, a viver um dia inesquecível em Chicago. Enquanto o trio passeia pela cidade, visita museus, assiste a um jogo de beisebol e até participa de um desfile cantando Twist and Show dos Beatles, o diretor da escola, o impagável Sr. Rooney, faz de tudo para provar que Ferris está matando aula. O resultado? Uma perseguição cheia de humor, ironia e situações inesquecíveis. O que torna Curtindo a Vida Adoidado tão especial é o seu tom otimista e a mensagem universal. Às vezes, é preciso parar tudo e aproveitar a vida. Ferris, com seu jeito irreverente e olhar direto para a câmera, parecia conversar com o público como um amigo que te convida a sair da rotina e viver intensamente. Esse recurso narrativo era inovador para a época e aproximava o espectador do personagem, tornando tudo ainda mais divertido. A destruição da Ferrari do pai de Cameron é um dos momentos mais emblemáticos do filme. Aquele carro não era apenas um bem material, mas um símbolo do controle e da repressão que Cameron sentia em casa. Quando o carro despenca da janela da garagem, ele finalmente se liberta não apenas do medo do pai, mas de tudo o que o impedia de ser ele mesmo. Essa mistura de comédia e drama dá profundidade à história e transforma o filme em algo muito além de uma simples comédia adolescente. Enquanto isso, Ferris, sempre carismático e ousado, continua driblando o azar e escapando por pouco das armadilhas do Sr. Rooney, que acaba se tornando o verdadeiro palhaço da história. A sequência final,
em que Ferris corre desesperado para chegar em casa antes dos pais, é um espetáculo de ritmo e criatividade. E claro, ele chega a tempo como sempre. Quando o vemos deitado na cama fingindo estar doente, com aquele sorriso maroto, é impossível não rir. Ferris venceu o sistema mais uma vez. Mas o verdadeiro charme de Curtindo a Vida adoidado está na sua mensagem. Em meio a todas as risadas e confusões, o filme nos lembra de algo essencial: a vida passa rápido demais. E, como o próprio Ferris diz em uma das frases mais icônicas do cinema, a vida passa muito depressa. Se você não parar de vez em quando para aproveitá-la, pode acabar perdendo. Essa reflexão fez o filme atravessar gerações. Até hoje, Ferris Bueller é lembrado como símbolo da juventude eterna, da ousadia e da alegria de viver sem arrependimentos. Nos anos 80, assistir a esse filme era quase um ato de libertação. Nos anos 90 e 2000, ele virou um clássico obrigatório da sessão da tarde. E hoje, ele continua inspirando quem quer redescobrir o prazer de viver o momento. E você, já teve um dia de Ferris Bueller? Conta nos comentários qual foi a maior aventura que você viveu só por diversão. E não esquece, se esse filme marcou sua vida, deixe o seu like, se inscreve no canal É do Meu Tempo e ativa o sininho, porque aqui a nostalgia nunca sai de moda. E no próximo filme, vamos revisitar mais uma história que marcou os corações dos anos 80 e 90. Então não saia daí. Esqueceram de Mim, 1990, o Natal em que o pequeno Kevin conquistou o mundo. É impossível falar dos anos 90 sem lembrar de um dos maiores sucessos natalinos de todos os tempos, Esqueceram de Mim, Home Alone. Lançado em 1990 e estrelado por Macaulay Culkin, o filme conquistou o mundo com uma mistura perfeita de comédia, aventura e coração. Ele transformou o pequeno Kevin McAllister em um ícone eterno da cultura pop. A história começa quando a família McAllister se prepara para viajar a Paris no Natal. Em meio à correria, discussões e malas espalhadas, um pequeno erro acontece. Kevin é esquecido em casa. Sozinho, ele aproveita para fazer tudo o que uma criança sempre quis: comer pizza, assistir TV até tarde e explorar a casa sem ninguém por perto. Mas logo ele descobre que dois ladrões atrapalhados, Harry e Marv, estão de olho na casa, e aí a diversão realmente começa. O que se segue é uma sequência inesquecível de armadilhas criativas, pancadas cômicas e risadas garantidas. Kevin transforma sua casa em um verdadeiro campo de batalha, mostrando que inteligência e coragem podem vencer até os adultos mais perigosos, ou mais bobos. E tudo isso embalado pela trilha sonora marcante de John Williams, que dá aquele toque mágico que só os grandes filmes têm. Esqueceram de Mim foi um fenômeno nas bilheteiras e se tornou tradição nas festas de fim de ano. No Brasil, virou um clássico das tardes de Natal na TV, reunindo famílias inteiras em frente à telinha. Macaulay Culkin se tornou um dos maiores astros mirins da história, e sua atuação carismática fez de Kevin um símbolo da infância nos anos 90. E você, também sonhava em ter uma casa cheia de armadilhas para pegar os bandidos? Comenta aí e deixa o like se Esqueceram de Mim fez parte do seu Natal. E não sai daí, porque o próximo filme da lista vai te levar direto para os corredores de um parque cheio de dinossauros gigantes. Jurassic Park, 1993, quando os dinossauros voltaram à vida. Em 1993, o cinema mudou para sempre. Steven Spielberg, o mesmo gênio por trás de ET e Tubarão, levou para as telonas algo que parecia impossível: dinossauros vivos, realistas e assustadoramente incríveis. Assim nasceu Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, um dos maiores sucessos da história do cinema e um marco tecnológico que ainda hoje impressiona. A trama começa quando o bilionário John Hammond cria um parque temático habitado por dinossauros clonados a partir de DNA extraído de mosquitos fossilizados em âmbar. Ele convida um grupo de cientistas para testar a atração antes da abertura ao público. Mas o que era para ser um sonho de inovação logo se transforma em um pesadelo de sobrevivência. Quando o sistema de segurança falha, os visitantes descobrem o que acontece quando a natureza resolve retomar o controle. Os efeitos especiais, misturando animatrônicos e computação gráfica, eram algo jamais visto até então. Spielberg usou técnicas revolucionárias da Industrial Light Magic que fizeram o público acreditar que os dinossauros estavam realmente vivos. A cena do T-Rex rugindo na chuva é uma das mais icônicas do cinema e até hoje arrepia quem assiste. A trilha sonora de John Williams, com aquele tema épico e majestoso, deu ainda mais emoção ao filme. Era impossível não sentir aquele misto de medo e fascínio toda vez que a música tocava. E quem assistiu nas décadas de 90, seja no cinema ou em fita VHS, lembra bem da sensação de ver algo totalmente novo, diferente de tudo que existia. Jurassic Park foi um sucesso mundial,
arrecadando mais de US$ 1 bilhão e abrindo caminho para diversas continuações, séries animadas e até brinquedos. No Brasil, virou febre, os dinossauros invadiram as prateleiras, os álbuns de figurinhas e até os recreios escolares. E você, lembra onde estava quando viu um dinossauro pela primeira vez rugindo na tela do cinema? Comenta aí e deixa o like se Jurassic Park fez parte da sua infância. E continuando com a nostalgia, vamos para Karate Kid, 1984, a luta que mudou uma geração. Se existia um filme capaz de ensinar lições de vida enquanto fazia o público vibrar com cada soco e chute, esse filme era Karate Kid, A Hora da Verdade. Lançado em 1984, dirigido por John G. Avildsen, o mesmo de Rocky, um lutador, o longa trouxe uma história simples, mas poderosa, a de um garoto comum que aprende que o verdadeiro karatê não está nos golpes, e sim na alma. O filme acompanha Daniel LaRusso, vivido por Ralph Macchio, um adolescente que se muda com a mãe para a Califórnia em busca de uma nova vida. Mas logo ele descobre que o colégio pode ser um campo de batalha. Daniel se apaixona por Ali Mills, Elizabeth Shue, uma garota doce e popular, mas o problema é que o ex-namorado dela, Johnny Lawrence, é o líder de um grupo de valentões treinados no dojo Cobra Kai, onde a filosofia é sem piedade. Após várias humilhações e brigas, Daniel conhece Sr. Miyagi, interpretado pelo inesquecível Pat Morita, um humilde zelador que, por trás da aparência tranquila, é um verdadeiro mestre em artes marciais. Miyagi decide treinar o garoto, mas seu método é diferente. Em vez de chutes e socos, ele o manda encerar o carro, lixar o chão e pintar a cerca. Daniel, confuso, não entende até perceber que cada movimento era, na verdade, parte do treinamento. Essa sequência virou história. Põe a cera, tira a cera se tornou uma das frases mais lembradas do cinema. Por trás dela estava uma lição de paciência, disciplina e equilíbrio, valores que o Sr. Miyagi transmitia sem precisar de palavras duras, apenas sabedoria. A relação entre Daniel e Miyagi é o coração do filme. Mais do que mestre e aluno, eles se tornam como pai e filho. Miyagi ensina que o karatê não é para agredir, mas para defender e, principalmente, para fortalecer o espírito. Esse vínculo emocionou milhões de espectadores, especialmente em uma época em que o cinema mostrava a importância de mentores e heróis humanos. O clímax chega no torneio de karatê, onde Daniel enfrenta Johnny e todos os alunos do Cobra Kai. A luta final é uma explosão de emoção. Daniel, ferido, quase sem forças, aplica o lendário golpe da garça, aprendido com Miyagi. A vitória é épica, mas o que realmente importa é a superação, o respeito e a mensagem de que a coragem não vem da força física, e sim do coração. Karate Kid foi um fenômeno cultural. Inspirou gerações, popularizou o karatê no mundo e rendeu frases eternas como equilíbrio é tudo na vida. Pat Morita foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e o filme ganhou várias continuações e até o spin-off Cobra Kai, que trouxe a rivalidade de volta décadas depois para novas gerações. Se você se emocionou com o golpe final, a trilha sonora You're the Best e a amizade entre Daniel e Miyagi, deixe o seu like e se inscreva no canal É do Meu Tempo. Porque aqui, a gente revive as histórias que ensinaram que a vitória mais importante é vencer a si mesmo. Fladance, 1983, quando a paixão dança mais forte que o medo. Poucos filmes conseguiram capturar tão bem o espírito dos anos 80 quanto Fladance. Lançado em 1983, dirigido por Adrian Lyne e produzido por Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o longa uniu música, dança e emoção de um jeito que encantou o público e criou um ícone cultural. Era a história de uma jovem que ousou sonhar e dançar contra todas as probabilidades. A protagonista é Alex Owens, interpretada por Jennifer Beals, uma garota de 18 anos que trabalha como soldadora durante o dia e se apresenta como dançarina à noite em um bar de Pittsburgh. Mas seu verdadeiro sonho é entrar para uma prestigiada escola de balé. Alex não tem formação acadêmica, nem o perfil que as elites esperam, mas tem algo muito mais poderoso: paixão e determinação. O filme mostra essa dualidade entre a vida dura da classe trabalhadora e o desejo de liberdade artística. Alex vive em um pequeno apartamento com seu cachorro e passa os dias cercada por ferro, fumaça e faíscas, uma metáfora perfeita para sua força interior. À noite, quando sobe ao palco, ela se transforma. A soldadora vira uma estrela. As cenas de dança, cheias de energia, sensualidade e ousadia, marcaram o cinema para sempre. A trilha sonora é outro espetáculo à parte. Com músicas como Maniac, de Michael Sembello, e principalmente What a Feeling, interpretada por Irene Cara, o filme ganhou o mundo. Essa última canção se tornou um hino de superação e rendeu o Oscar de melhor canção original. Quando Alex realiza seu grande teste final, dançando com toda a alma, essa música embala um dos momentos mais emocionantes da história do cinema e até hoje arrepia quem assiste.
Apesar de ter sido criticado inicialmente por alguns por sua simplicidade, Fladance conquistou o público. Foi um sucesso estrondoso de bilheteria, arrecadando mais de 200 milhões de dólares e abrindo caminho para uma nova era de filmes de dança, como Footloose, Dirty Dancing e até o revival da cultura fitness dos anos 80. Mas o que fez Fladance ser tão especial foi sua mensagem: a coragem de ser quem você é. Alex Owens mostrou que talento e autenticidade valem mais que diplomas e privilégios. Ela virou símbolo da mulher independente, confiante e sonhadora, representando toda uma geração que acreditava que o esforço podia transformar destinos. No Brasil, o filme também virou febre. A cena do teste final foi reprisada em programas, homenageada em novelas e copiada em apresentações de dança por décadas. E, claro, o visual de Alex com um moletom caído sobre um ombro, polainas e cabelão cacheado virou moda instantânea e até hoje é referência. E você, lembra da primeira vez que ouviu What a Feeling? Comenta aqui embaixo e conta qual cena mais te marcou nesse clássico. E se também acredita que a vida é uma dança entre sonhos e coragem, já se inscreve no canal É do Meu Tempo, ativa o sininho e vem com a gente reviver os melhores momentos do cinema dos anos 80. Aladdin, 1992. Magia, música e o tapete voador que encantou o mundo. Se existe um filme que define o encanto da animação clássica da Disney, esse é Aladdin. Lançado em 1992, o longa marcou uma geração com sua combinação perfeita de aventura, humor, romance e, claro, música inesquecível. Inspirado em um dos contos das Mil e Uma Noites, o filme transportou o público para o deslumbrante reino de Agraba, onde um jovem ladrão de bom coração descobre uma lâmpada mágica que muda sua vida para sempre. O protagonista, Aladdin, é um garoto pobre que sonha com uma vida melhor. Com seu macaco travesso, Abu, ele sobrevive de pequenos furtos até conhecer a bela princesa Jasmine, uma jovem corajosa que desafia as regras do palácio para buscar sua liberdade. O destino dos dois se cruza quando o malvado Jafar, vizir do sultão, tenta colocar as mãos na lâmpada mágica que contém o carismático gênio, dublado de forma magistral por Robin Williams, uma das performances mais marcantes da história da animação. O gênio é, sem dúvida, o coração do filme. Com seu humor rápido, trocadilhos, imitações e energia contagiante, ele se tornou um dos personagens mais amados do cinema. Robin Williams improvisou grande parte das falas, e sua voz deu vida a um personagem tão carismático que roubou a cena em praticamente todas as aparições. Era impossível não rir e se emocionar com sua amizade sincera com Aladdin. A trilha sonora, composta por Alan Menken, também é lendária. Músicas como A Whole New World e Friend Like Me conquistaram Oscar e se tornaram hinos de uma geração. Quem nunca sonhou em voar sobre um tapete mágico enquanto o céu estrelado se abria sobre a graba? Era pura magia, um verdadeiro espetáculo visual e emocional que mostrava o poder do amor, da liberdade e da amizade. No Brasil, Aladdin foi dublado com excelência, e as músicas ganharam versões que ainda hoje ecoam na memória de quem viveu os anos 90. O filme fez tanto sucesso que gerou continuações, uma série animada e até um remake em live action lançado em 2019. Mas, para quem cresceu nos anos 90, nada supera a sensação de assistir ao original em fita VHS, com aquela clássica abertura, Disney apresenta. E você, lembra da sua primeira vez vendo o gênio sair da lâmpada? Deixa aí nos comentários e conta pra gente qual seu momento favorito. Obrigado por estar aqui conosco no canal É do Meu Tempo e até a próxima aventura.